Espartanos! Bom dia pessoal. Excelente quarta-feira aí pra vocês. Bom, guerreiros e guerreiras, eu já vou começar dando um recado que é o seguinte. Já comecei aqui com faca na caveira hoje. Pessoal, o negócio é o seguinte, já vou fazer a chamada aqui do vídeo de domingo. Exatamente, entrevistei o espartano Wendel Guto. E pessoal, foi uma das entrevistas top demais aqui. Eu gostei demais de ter feito essa entrevista com ele. A gente tocou em muitos assuntos edificantes, né? Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Falamos sobre a questão de dependência emocional, falamos sobre a importância do homem estar do lado da mulher, principalmente no momento de gravidez, né? Que é um momento que a mulher fica mais vulnerável. A gente falou sobre criação de filhos, as atitudes que você vai tomar na sua vida depois que você vira um pai. Porque toda atitude que você toma, querendo ou não, você vai começar a ser vigiado agora pelos seus filhos, né, que vão ver sua atitude. Então você acaba tendo que ser obrigado a se transformar num ser humano melhor depois que você vira pai. Falamos sobre isso. Falamos sobre os desafios na música aí, do músico hoje em dia também, na vida moderna. Tanto que é difícil você batalhar para ser um músico, né? O músico geralmente ele acaba tendo que ter duas profissões, né? Ele não pode viver só de música. Mesmo fazendo shows, virando madrugada inteira, acaba que ele ainda precisa ter um outro emprego, né, para completar a renda, porque o música não é muito bem valorizado hoje em dia no nosso país. Então falamos sobre isso, a dificuldade, sobre as casas de show, sobre os contratos, produtores, cachê, treino, músicas, instrumentos, essas questões que envolvem o ramo da música, né? Então o pessoal que curte meu canal e gosta de música, acho que vai curtir bastante também. Pessoal, e principalmente a gente tocou num tema lá na entrevista que eu confesso para vocês que eu achei muito interessante e confesso até que eu fiquei um pouco emocionado. Exatamente, eu fiquei um pouco emocionado com a atitude da esposa do Guto em relação... já estou dando spoiler aqui da entrevista, né, pessoal? Mas principalmente em relação àquele tema do vídeo passado agora que eu fiz. No vídeo passado eu fiz um vídeo falando sobre as pessoas ficarem com você nos momentos mais difíceis, né? E foi justamente o que aconteceu no casamento dele. Então eu peço para vocês verem essa entrevista no domingo aí. Realmente foi uma lição de vida. Sinceramente foi uma lição de vida aí. Parabéns Guto, parabéns Mariana, parabéns ao casal, né? E que é um exemplo aí, né? Que fica pra gente, pra nossa sociedade da vida moderna aí, que tá muito tóxica, né? Então a gente tá precisando de bons exemplos e bons comportamentos. E comportamentos até assim que, né, supera. A gente fica emocionado mesmo porque você vê o amor, você vê o lado cristão das pessoas ali, é nas atitudes mesmo, não tem jeito, né? Pessoal, continuando aqui agora, nós vamos entrar aqui no quarto capítulo, não é capítulo na verdade é na quarta parte do capítulo de Xerxes, né? E aí hoje vai ser um pouquinho curtinho em relação ao texto, mas tem muita reflexão aqui hoje. Então, eu queria começar fazendo o seguinte. Primeiro, manda aquela bicuda espartana no like aí, já sabe, né? Você que não é inscrito no canal aí, se inscreva no canal Espartano da Vida Moderna. Já compartilha aí para quem você curte aí. Divulga, me ajuda a divulgar essa falange aí. Vamos crescer. E vamos crescer junto. Vamos crescer unido. Aqui é falange, tá todo mundo aqui no mesmo barco. É isso aí, tá todo mundo aqui na batalha. Tá todo mundo aqui buscando um lugar no sol aqui na vida moderna. Que a vida não é fácil, a vida é feita de luta. E é o que eu vou falar justamente aqui nesse podcast de hoje. Mas antes... eu queria pegar um gancho aqui de algumas reflexões do podcast passado. Pessoal, algumas pessoas não entenderam, algumas pessoas realmente não entenderam quando eu falei de você ser gado de político. Por exemplo, você é do partido da direita, o outro é do partido da esquerda. Aí um começa a brigar com o outro lá, um acaba morrendo, né, para defender o político dele de estimação, né, ou acaba sendo preso, e depois o político dele de estimação não faz nada por ele. No tira ele da cadeia, vira as costas para ele, ou então simplesmente o político que ele achava que estava de um lado, na verdade ele estava tomando um cafezinho junto com o concorrente dele lá, que você achava que era arqui-inimigo, e você foi enganado nessa sociedade do espetáculo de ilusão. É disso que eu estou falando, pessoal. Mesma coisa time de futebol, a gente pode dar um exemplo de time de torcida de futebol, por exemplo, né? Tem umas torcidas de futebol aí que a pessoa morre pelo time dela, paga ingresso, compra camisa, investe no sócio clube torcedor aí, né? Investe uma grana e tal, mas quando o jogador simplesmente perde ou ganha, não tá nem aí para você. Você não vai receber medalha, você não vai receber troféu, você não vai ganhar o salário do jogador de futebol, você não vai ganhar o prêmio do campeonato. A única coisa que você vai ter é status para você ficar zoando seus amigos aí, seus colegas, né? Não estou menosprezando quem não gosta de futebol, não. Eu acho que futebol é muito bom e tal, mas tem gente que é fanático demais e morre pelo time, arruma briga pelo time, né? E
às vezes o jogador mesmo em si que tá ali no campo ali, ou o próprio time não tá nem aí, o time só quer participar do campeonato, só quer ganhar dinheiro, só quer fazer fama, fortuna, né? O cara ali só tá cumprindo tabela e você lá morrendo pelo seu time lá, sendo que o jogador não tá nem aí, né? O jogador tá recebendo o salário dele, tá com o carro importado, tá com a loura do lado, né? Então é importante, né, a gente não ser tão fanático nas coisas, seja com político, seja com time de futebol, sabe, a gente saber. Principalmente, pessoal, não ser viciado nas coisas, não depender de nada. Ah, eu não consigo ficar sem sexo. Ah, eu não consigo ficar sem café. Ah, eu não consigo ficar sem açúcar. Ah, eu não consigo fazer jejum, não consigo ficar sem comer. Pessoal, tudo aquilo que você não consegue fazer te domina, você vira escravo disso, né? Então, o fato é, você tem que dominar tudo na sua vida e colocar as coisas na sua vida com equilíbrio quando você quiser. Quando você não quiser, você saber falar não para as coisas e não ser escravo delas. É isso que eu estou falando, de escravo de coisas, pessoas, sentimentos e lugares, no geral aqui também. Bom, continuando aqui, uma outra reflexão que a gente pode fazer também nessa história é que quando eu estava tendo um incêndio lá, né, com Cheones e Diomache correndo ali, você vê que a Diomache, ela, por ser um pouco mais velha do que Cheones, ela tem uma postura muito no polo masculino, né? Vamos, corre aí, entra com o cavalo, ela que vai tomando as iniciativas. E pessoal, na vida moderna, hoje estudando comportamento humano, estudando Red Pill, estudando o comportamento feminismo, né? A gente vê que um homem, ele precisa realmente entrar mais no polo masculino. E nessas questões, assim, principalmente de, né, que o bicho tá pegando, tem um incêndio ali, o negócio tá pegando fogo. O homem que tem que assumir a frente, porra. O homem que tem que proteger a mulher. O homem que tem que dar a mão pra mulher. Vem cá, eu te protejo, eu te seguro, vamos correr comigo aqui. E ele que tem que tomar as iniciativas. Tomar iniciativa, proteção, entendeu? Ação nos momentos de perigo é coisa do polo masculino, pessoal. Não tô falando que mulher não possa fazer isso, não. Mas o homem que tá nessa situação, ele tem que assumir as rédeas da vida dele, né? Então, tem um problema e tal, o homem que tem que pegar e puxar o problema para ele, matar no peito e falar assim, ó, eu vou pegar e vou resolver. Então, o pessoal que é homem aqui, da masculinidade aqui, que me escuta, tem que ficar focado nessas coisas aí, tem que prestar atenção nisso aí. Tá num relacionamento e tal, os problemas tá caindo, a casa tá caindo e tal, e a mulher que toma iniciativa, a mulher que vai conversar com o pedreiro, entendeu? Não, é um homem que tem que tomar iniciativa, o pneu do carro furou, é o homem que leva na oficina. O homem tem que ter essa atitude, pessoal, masculina, né? O bicho tá pegando, entrou um ladrão, o homem que vai proteger a mulher, porra, entendeu? Hoje em dia tá tudo invertido, porra, tá ficando complicado. Então pra gente ficar ligeiro aí nesses papéis masculinos aí, porque aqui na história a gente vê que Diomache praticamente assumiu a frente aqui, assumiu todo o polo masculino aqui, ela que botou o primo dela aqui pra correr, ela que botou ele aqui pra ter atitude aqui de correr em direção à casa, em direção aos pais, né? Então a gente vê que está tudo errado aqui, né? Nesse comportamento de polo feminino aqui de Cheones. Exatamente, pessoal. Eu faço reflexões aqui do comportamento, psicologia, Red Pill. A gente mistura tudo aqui no canal Espartano da Vida Moderna. Vamos falando de história e, claro, tirando aprendizado disso aí. Tem que ser. Esse que é o foco. Bom, enfim, agora começando a história, começando a parte 4. Xerxes, ele praticamente ali, ele já estava escutando a história, já estava há bastante tempo ali escutando a história de Cheones, né? E Cheones chegou para ele, olha, Sua Majestade já deve estar cansado aqui, né, dessa história aqui que eu falei, da família, que pegou fogo, mas eu queria só deixar uma última mensagem aqui, Xerxes, Sua Majestade, eu queria só deixar uma última mensagem aqui, porque acaba que a gente faz umas reflexões em relação a essas coisas que acontecem com a gente, né? E aí ele seguiu com um relato dele e ele disse o seguinte, olha, eu vou acrescentar apenas uma observação que é o seguinte, no entendimento de um menino apavorado como eu, né, que eu estava ali naquele momento, e que perdeu seu pai, perdeu sua mãe, perdeu sua família, perdeu seu clã e praticamente sua cidade toda, de uma vez só, num só golpe, né, que essa foi a primeira vez que meus olhos realmente tiveram a tal visão que a experiência que ensina a experiência comum ali, que é rotina, que é praticamente a experiência real, normal de vida, né? Que praticamente a todas as batalhas e todos os massacres eu aprendi uma lição. A vida é fogo, a vida é guerra. Pessoal, eu sempre falo isso aqui no meu canal Espartano da Vida Moderna. Pessoal, nós estamos vivendo uma guerra oculta. Mas eu vou deixar a minha reflexão mais para frente. Deixa eu continuar aqui. Então, eu aprendi uma coisa. A vida é fogo, a vida é guerra.
Uma bruma acre paira no ar, dia e noite. A fumaça sulfurosa asfixia as narinas. O sol fica ali da cor de cinzas e as pedras pretas fumegantes se espalham pela estrada. Para qualquer lado que se olhe, algo está em chamas, madeira, carne e a própria terra. Até mesmo a água queima. A impiedade das chamas reforça a sensação da ira dos deuses, do destino, da punição, de façanhas realizadas e de muitos problemas. Bom, pessoal, a vida é guerra e você pensa só a situação desse garoto aqui, né? Que de uma hora para outra ele perde pai, ele perde mãe, ele perde a família inteira, ele perde a fazenda que ele morava, ele perde a cidade dele praticamente. Então você imagina o psicológico que ficou nesse menino, né? Então isso é muito complicado. E aí ele começa a ter finitude da vida. Ele entende que todo mundo vai morrer. Só que infelizmente uns vão mais cedo, outros vão mais tarde. E aí ele tem que amadurecer ali, pessoal, de 0 a 100. De 0 a 100 a pessoa tem que amadurecer. Isso é muito complicado. Mas ele entende que de certa forma você está num mundo de guerra, pessoal. Não tem como. Você está numa guerra, você está numa competição, né? E por mais que você saiba que você vai morrer e tal, o ideal é você viver de tal forma que você tente preservar sua vida o máximo possível, né? Para poder ter mais felicidade, um pouco de felicidade nessa vida. Mas a gente não veio aqui para ser feliz de certa forma, né? A gente veio aqui para enfrentar problemas e resolver esses problemas, né? Então, entender que todo mundo tem problema, desde o mais rico, desde a última classe social, desde o que tem mais saúde, até o que não tem saúde, o preto, o branco, o pobre, o hétero, todo mundo tem problema, pessoal, todo mundo tem problema, né? Então a gente entender essa guerra, e hoje na vida moderna, qual seria essa guerra que a gente está vivendo? Pessoal, a gente está vivendo uma guerra espiritual, pessoal, a gente está vivendo uma guerra orgânica, né? Porque a saúde das pessoas está indo por água abaixo também, né? Com essa alimentação ruim, com maus hábitos, com a internet demais, né? A gente está vivendo uma guerra física, né? Praticamente, né? Porque o nosso corpo ele vai, né? Querendo ou não, vai se degenerando, né? Com isso. A gente está vivendo uma guerra mental, a gente está vivendo uma guerra intelectual, de quem tem mais conhecimento, de quem tem mais poder em relação aos melhores conhecimentos, né? A gente está vivendo uma guerra psicológica. Quem está preparado hoje em dia para enfrentar essas batalhas, quem tem blindagem emocional para receber os problemas e ficar calmo, né? E encontrando soluções com calma, com frieza, um a um. A gente está vivendo uma guerra de ego, um ser humano querendo passar por cima do outro, um ser humano querendo lesar o outro, ser humano querendo ser melhor que o outro, né? E não que você não tenha que ser medíocre, você tem que tentar ser o melhor que você puder, mas sem passar por cima de ninguém, pessoal. Eu sempre falo isso aqui no meu canal. A gente está vivendo uma guerra de orgulho, a gente está vivendo a guerra de inveja, a gente está vivendo uma guerra de ambição, né? A gente está vivendo uma guerra onde que o cara olha só para a grama do vizinho, né? Então assim, pessoal, a gente está vivendo uma guerra capitalista financeira assim, onde as pessoas, um está lutando ali para ter mais riqueza que o outro, e essa que é a grande verdade da vida. A gente está num campo de batalha sim, né? E você tem que lutar, pessoal, você tem que lutar para superar seus problemas, superar sua dor, e no meio dessa batalha, no meio dessa luta, para se transformar numa pessoa melhor, para superar problemas, para ser mais rico, para ter mais prosperidade na sua vida, não vender sua alma para o diabo, né? Eu falei muito disso com o Wendel aí, que tem essa questão mesmo, que a pessoa ela fica, às vezes ela é insaciada, ela consegue às vezes tudo na vida, carro, dinheiro, fortuna, plano de saúde, família, tem tudo, né? Viagens, mas tem algum vazio nela espiritual. Então a gente lutar, ser um guerreiro, conquistar nossas coisas, mas não perder nossa essência, não perder nossa alma, não deixar de ajudar as pessoas. Muito pelo contrário, aproveitar os novos recursos, aproveitar o conhecimento, o dinheiro, as coisas que vão entrar na nossa vida para ajudar mais gente, pessoal. Esse que é o foco aqui do nosso canal, a mensagem do canal Espartano da Vida Moderna, né? Poder ajudar mais pessoas, né? Poder ajudar as pessoas, principalmente ajudar as pessoas a se inspirar, a motivar e fazer elas crescerem por conta própria, a resolver os próprios problemas. Não é nada socialista ficar dando os trem de graça, não. Entendeu? É treinar as pessoas, é motivar e falar assim, ó, você é um guerreiro igual eu. Se eu conseguir, você consegue também, porra. Entendeu? Esse que é o intuito aqui do canal Espartano da Vida Moderna. Bom, então, o texto é curtinho, eu vou fechar aqui, finalizar o texto e vou para mais reflexões aqui, pessoal. Então, tudo é o oposto do que deveria ser. Hoje o mundo está caótico, caem as coisas que deveriam ficar de pé, soltam-se as coisas que deveriam ficar presas e são presas as que deveriam se soltar. Coisas que haviam sido acumuladas em segredo agora se revelam abertamente. E aqueles que haviam reservado
observam com os olhos opacos e deixam que se vão. Meninos que se tornam homens, homens que com o medo se tornam meninos, né? Escravos que se libertam, e homens livres que acabam se tornando escravos dos próprios prazeres, né? E dos próprios vícios, como eu falei aqui no início, né? E a infância se vai. Pessoal, falando de infância, a gente pode pegar uma comparação do menino que cresceu na favela, que ele já cresceu no meio de um tiroteio ali, ele já teve que amadurecer rápido, ele já teve que, logo na infância dele, mal ele já tinha idade, ele já tinha que ajudar os pais em casa, entendeu? Ele já tinha que começar a estudar, ele já tinha que trabalhar, ele já tinha que arrumar um emprego, porque ele já estava no meio de um tiroteio. Essa pessoa, pessoal, ela vai amadurecer 1000 vezes mais rápido que um menino mimado, playboy, que nasceu em berço de família, né? Então, o nível de maturidade dessa pessoa, de entender que a vida é uma guerra, esse mindset. Então, o lado bom de nascer no meio da guerra, no meio da desgraça, no meio da violência, é isso. Que desde cedo que você aprende que a vida é porrada, né? Agora, quem nasce num berço de, né, uma família rica, a pessoa nunca passou dificuldade, todos os problemas que tem, o pai vai lá, né, vai amenizando, vai botando o menino numa bolha, não deixa ele ter frustração, não deixa ele ter problema, só amizades bons, só colégios bons, brincar com os coleguinhas, passeios, viagens, e a pessoa nunca passa por dificuldade na vida. Ela pega só o lado bom na infância, da adolescência dela, e não vê o tanto de porrada que a vida dela vai virar quando ela virar adulta. E aí por isso que muita gente fica reclamando, com vontade, que saudade da infância, que saudade da adolescência, eu era feliz e não sabia, né? Eu podia chegar da escola e dormir a tarde toda, né? E aí ela amadurece, ela vê o tanto que a vida adulta é pesada, né? E ela fala assim, nossa, ser adulto é chato. Eu queria, quando eu era adolescente, quando eu era criança, né, eu estava mais novo, eu queria tanto ser adulto, e hoje eu arrependo de ser adulto. Ser adulto é tão chato, né? Ser adulto é tão... mas é por causa disso, pessoal, porque não passou por dificuldade na infância nem na adolescência. Então cresceu um ser humano fraco, virou um adulto fraco. E fraco psicologicamente, né? Fraco no sentido de não conseguir suportar grandes desafios, grandes problemas, e eles vão chegar. Pode crer que eles vão chegar, e você tem que ser guerreiro, e tem que ter um escudo gigante para aguentar, e esse escudo é psicológico, esse escudo é mental, esse escudo é espiritual, pessoal. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão, essa comparação do menino que nasce na favela ou outro que nasce em berço de ouro. E às vezes, pessoal, quem nasce em berço de ouro não tem noção que é privilegiado na sociedade. Às vezes não precisa pagar a conta, entendeu? Às vezes estuda num colégio particular. Então a pessoa é privilegiada e não está sabendo dar esse valor para as coisas. O valor que, por exemplo, um pobre daria. Um menino que aí trabalha em 3 empregos para poder pagar uma faculdade, né? Coisa que um playboy às vezes tem de graça e nem valoriza. Tem menino aí que passa no vestibular, o pai e a mãe dão um carro pro menino. Outros aí tem que ficar 5 anos juntando dinheiro para comprar um fusquinha. Então, tem pessoas que estão em boas situações de vida, só que elas não conseguem ver que elas estão em ótimas situações de vida. Eu falei muito isso com o Guto aí nessa entrevista aí, Despertando da Vida Moderna, sobre pessoas que estão em situações muito piores e elas conseguem ser muito melhores. E a gente que tem todas as condições de saúde, financeira, a gente fica até com vergonha de saber que tem uma pessoa menos capacitada que a gente, né, e que foi muito mais longe. E mostra o tanto que a gente podia estar fazendo mais e não está. E está jogando nossa vida pro alto, está jogando nosso tempo pro alto, está procrastinando, está deixando de realmente fazer coisas edificantes nesse mundo, né, pessoal? Isso é muito complicado. Agora, não tem como você querer vencer o mundo se você não vencer a si mesmo. Você vai ter que vencer suas próprias falhas, né? Você vai ter que se organizar psicologicamente para ter a melhor cabeça do mundo para enfrentar com as guerras da vida moderna. Não tem como. Senão você não consegue enfrentar os desafios, pessoal. Fica muito mais difícil. Então, quer vencer no mundo? Vença a si mesmo. Você é seu pior inimigo. A sua procrastinação, o seu orgulho, o seu ego, entendeu? A sua preguiça, a sua ansiedade. Vença isso, pessoal, né? Se equilibre. Procure profissionais na área. Procure o nosso grupo Espartano da Vida Moderna. Ajuda demais nisso também, né? A gente não é psicólogo não, mas aqui a gente é uma força, uma falange aí, entra no grupo do WhatsApp aí, que um ajuda o outro, um está aqui para ver o outro crescer, a gente divide alguns problemas, né? E a gente se inspira muito na história das pessoas, histórias comuns, de pessoas comuns, que não são famosas e tal, mas que estão vivendo lutas todos os dias e tem que ser guerreiro para enfrentar, né? Não tem jeito.
E sobre essa questão, eu conversei bastante com o Guto também sobre a gente ter esse lado do estoicismo também, pessoal. Tem uma parte aqui na mensagem aqui que está falando justamente isso aqui. Caem as coisas que deveriam ficar de pé, soltam-se as coisas que deveriam ficar presas. O Guto falou uma coisa que eu fiquei emocionado na entrevista, porque ele falou uma coisa muito certa. A entrevista vai sair domingo, viu, pessoal? Só lembrando vocês aqui de novo, o vídeo da entrevista vai sair no domingo agora. Domingo 5h30 da manhã já está na área. Que no momento que as pessoas mais estavam deixando ele, a esposa dele fez o movimento ao contrário. Ela foi acolher ele no momento que estava todo mundo largando ele. Então é muito legal, pessoal, a gente ver essa questão de pessoas, valorizar pessoas que passam momentos difíceis com a gente, né? E principalmente, pessoal, ser estoico, estar preparado para tudo, né? Você imagina só a situação aqui de Cheones perdeu o pai, né? Imagina se você perde sua casa, né? Sua casa pega fogo aí, né? Não tem seguro de casa e sua casa pega fogo, e aí? Alguém destrói sua casa inteira, então a prefeitura toma sua casa para fazer uma obra, né? Ou então você perde sua família inteira, sua família morre toda no acidente de uma vez, né? Ou então você simplesmente é acusado injustamente e você perde sua liberdade, você vai preso. Então todo aquele dinheiro que você juntou aí mais de 100 mil reais aí, de repente alguém te dá um cano aí, você cai num golpe aí e perde todo o dinheiro. Pessoal, eu estou falando só de desgraça aqui, né? Eu estou falando só de perda, né? Mas eu estou falando justamente de você estar preparado para tudo, guerreiro. Porque a vida, infelizmente, é uma guerra. E infelizmente essas situações aqui ruins, elas podem chegar na sua vida. E como é que você vai reagir a isso? Qual que vai ser seu psicológico? Você já tem uma preparação blindada, mental, psicológica, para enfrentar uma grande guerra na sua vida? Para enfrentar uma grande batalha, um grande problema? Essa que é a reflexão que eu estou fazendo aqui hoje. Você já tem a maturidade correta para enfrentar isso, né? Então isso é muito complicado, pessoal. Isso é muito complicado. E aqui no livro aqui, pessoal, a gente vê que foram uns povos aqui que realmente invadiram aqui a terra de Cheones, foram covardes, tocaram fogo em tudo, sacanearam, roubaram, dominaram a terra, né? E eu estava vendo sobre Bruce Lee, né? O Bruce Lee, ele fala que o verdadeiro covarde é aquele que tem mais força que o outro e que poderia poupar essa força, mas ele acaba usando. Ele sabe que ele é mais forte que o mais fraco, e ele poderia poupar o mais fraco, mas em vez de poupar, ele não poupa o mais fraco, né? Ele simplesmente é covarde nesse sentido. Então esse povo aqui pegou justamente o pessoal no momento que o exército lá estava trabalhando, estava na lavoura, só estava as famílias, só estava os velhos, as mães aqui, as donas de casa sozinhas aqui, e eles invadem aqui, dominam tudo, né? Um momento vulnerável. Então isso é verdadeira covardia, né? E a nobreza está justamente nisso, pessoal. Vai chegar pessoas para você que você vai ser mais forte que essas pessoas, seja fisicamente, intelectualmente, espiritualmente. Elas vão te desafiar e a sua força está justamente em entender que ela é mais fraca que você e perdoar e ponderar, entendeu? Mesmo às vezes você estando com a razão. Às vezes o cara fechou seu carro lá, o cara sai puto do carro para te xingar e tal. Aí quando você vai ver, você é 3 vezes maior que o cara. Se você quiser com um tapa seu, você derruba o cara. Então, mesmo sabendo que você é mais forte, entendeu? Você chegar pro cara e não, tranquilo. Beleza, você fechou meu carro aqui, eu acho que eu tô certo, você acha que você tá errado, mas se você acha que eu tô errado, tudo bem, segue com Deus, siga em frente, não vamos ficar perdendo nosso tempo aqui não vamos ficar discutindo aqui não vamos ficar brigando aqui não vale a pena, né? Não vale a pena você gastar seu tempo com essas coisas, pessoal, não vale a pena mesmo você sabendo que você é mais forte, que você pode bater no cara, que você pode processar o cara, entendeu? Perdoa, releva, saiba aceitar as pessoas, sabe entrar um pouco na mente das pessoas e entender que ela deve estar com algum problema, que ela deve estar com algum distúrbio, né? Tenta ter empatia, se colocar no lugar da pessoa, né? E saber perdoar, né? Jesus ensina isso pra gente, saber perdoar, saber justamente ponderar, relevar e não deixar o nosso orgulho, né? O nosso egoísmo, aquela coisa, aquele ego forte nosso, e o nosso poder, a nossa autoconfiança que a gente sabe que tem mesmo, seja para bater em alguém, seja para processar, seja porque a gente tenha mais dinheiro que a pessoa, seja porque a gente tenha mais capacidade intelectual ou mais inteligência para resolver a situação. Pondera, pessoal, releva, né? É mais cristão, é mais bonito, né? Às vezes você vai ser acusado injustamente, entendeu? Mas aí é aquele negócio.
chega pra pessoa e tal, igual eu vi o caso aí do Léo Lins aí, né? A pessoa processou ele ganhou o processo, mas depois ele falou assim: não, por mim você não precisa pagar nada, não. Entendeu? Eu ganhei o processo de você, mas eu não tô aqui pra te ferir, você que me atacou, você perdeu o processo. Se você pagar só meu advogado aqui, pra mim tá ótimo. Entendeu? Aí a pessoa já ficou reclamando, não, paga metade do advogado, não tem problema. Então, atitude muito bacana. É isso, pessoal. Tenta evitar problema pra sua vida, tenta evitar arrumar inimigo nessa vida, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da reflexão aí. Foi muitas reflexões, né? Como foi muita informação, se vocês puderem assistir de novo, né? Anota aí as reflexões, o que acha importante, e coloque em prática, né? E aí a gente fica muito feliz de estar podendo ter esse conhecimento, né, de poder estar fazendo essas reflexões e poder ajudar as pessoas, né? Acho que esse que é o maior sentido, o maior intuito da vida. Fico muito feliz, fico muito grato a todos pelo carinho de sempre, que está acompanhando o canal, que está curtindo, está dando like, está compartilhando, que está me ajudando aí de certa forma. Fico muito feliz e devagarzinho a gente está indo lá. Devagarzinho a gente está vencendo as batalhas da vida. Espartamos junto aí, pessoal. Muito obrigado aí e excelente quarta-feira a todos os guerreiros e guerreiras aí. Ahú!